Boa tarde, gente. Boa tarde, galera. Boa tarde, Brasil. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Me fala sobre desenho. Desenho realista é um desenho demorado, sabe? Que leva uns 20 dias para ser finalizado. 20 dias, 30 dias, até um mês para ser finalizado. Até 15 dias. Vai depender do desenho, sabe? Depende do desenho, da referência. Um pode demorar 16 dias, um pode demorar 15 dias, ou 20 dias, depende da referência. Eu levo 40 horas para ser finalizado. Vai depender muito, vai depender muito da pessoa. E a gente não tem que focar no erro, sabe? Tem que focar no aprendizado. Toda vez é o aprendizado. Não foque no erro, foque no aprendizado. É um processo de construção, sabe? Experiência, processo e construção. E aprender a lidar com erro, sabe? O bom sábio ele aprende a lidar com o erro dos outros, sabe? O esperto aprende com o erro do outro. É aprender a lidar com o erro dos outros, sabe? Seja uma pessoa sempre batalhadora, trabalhadora. Você vai conseguir chegar lá. Basta você ter foco, persistência e determinação. O grande bicho da vida não é fugir da dor, mas aprender a lidar com ela. É com a persistência e com a prática que a pessoa está bem. Seja na música, seja no canto, seja tocar em violão, seja tocar violino, seja desenhar. Basta ter foco, paciência e persistência. Nunca desista seu sonho. O grande bicho da vida não é fugir da dor, mas aprender com ela. Vencedor não é aquele que sempre vence, mas aquele que nunca pode lutar. Vai depender muito da referência, sabe? Não adianta correr, fazer desenho correndo, sabe? Não vai ficar legal. Fazer desenho à pressa, sabe? Eu não gosto de fazer desenho à pressa. Se precisar por pessoa, se precisar para fazer desenho rápido e entregar logo. Eu tenho amor à minha arte, valorizo a minha arte e amo muito desenhar. E eu aprendo a lidar com ela, sabe? O grande objetivo da vida é fugir da dor, mas é aprender a lidar com ela. É aprender a lidar com dores, sabe? É com a persistência com a prática que ela precisa bem. Nunca desista do seu sonho. É melhor focar um pouco hoje e continuar no outro dia do que focar tudo no hoje, sabe? Vai fazer um pouco hoje e um pouco todo dia, sabe? E nunca desista do seu sonho. É com a persistência e com a prática que a pessoa está bem. Ser artista é difícil, mas é impossível. Mas coruja me fortalece. A qualidade é mais importante que a quantidade, sabe? Melhor fazer um pouco todo dia do que fazer muito no mesmo dia, sabe? Melhor fazer um bom sábio, dá pra lidar com o erro dos outros, sabe? Dá pra lidar com o erro dos outros. É perseverar e persistir. Nunca desistir. Mesmo que a barra seja difícil. Mesmo que a barra seja difícil. Nunca devemos desistir do nosso sonho. É com a persistência e com a prática que a pessoa está bem. Faça sempre com amor. Com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. Reserve um tempo para desenhar. Primeiro 30 minutos por dia. Tenha todo dia 30 minutos por dia. Você vai ver a evolução do seu desenho. Se você for fazer um resultado de pessoa, faz por 30 minutos todo dia. Fica 30 dias dizendo. 30 dias dizendo, você vai ver qual
O resultado vai ser... Fica 20 dias primeiro ou 15 dias, depende da referência. Você vai ver a evolução desse desenho. Pratica todo dia, 30 minutos. E se for dizer mangá, desenho de anime, dá pra fazer um dia, sabe? Desenho de anime. Leva uma cerca de 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas por aí. Dando pausa de 30 a 40 minutos. Para poder resfriar, relaxar a mente, depois voltar a desenhar. Desenho de anime é assim, tem que dar pausa e refletir do que para você ver o erro para corrigir, sabe? Nunca desista seu sonho. O grande eixo da vida não vai fugir da dor, você aprender com ela. Ser artista é difícil, mas é possível. Quando se corrige, se fortalece. Só basta você ter foco e persistência. Um dia você vai chegar lá. Basta você ter fé e acreditar em Jesus. Não desista do sonho. Não deixa que a opinião dos outros te enfraqueça, sabe? Te diminua. Faça por você. Não faça pelo apoio de ninguém, sabe? Porque ninguém torce por você. Ninguém torce. Algumas pessoas vão torcer por você, sabe? Algumas pessoas são incríveis. Vai apoiar você, mas tem alguns que não vão te apoiar, que não vão acreditar no seu sonho. Mas você tem que acreditar em você, sabe? Você tem que acreditar em você. Você tem que ter fé em Jesus, mas tem que crer em você. Se é capaz, você pode. Se quiser assim, eu sou fraco, diga eu sou fraco, eu sou forte. Diga eu sou fraco, eu sou forte. Ninguém nasce sabendo, sabe? Ninguém nasce sabendo. Nós precisamos criar um hábito de todo dia de praticar, sabe? De praticar todo dia. E perseverar, ter foco e disciplina. É algo muito importante para alguém vencer na vida. Ter disciplina e foco, sabe? O amor sempre vencedor. O amor sempre vencedor. O grande eixo da vida não vai fugir da dor, mas aprender com ela. O grande eixo da vida não vai fugir da dor, mas aprender com ela. O vencedor não é aquele que sempre vence, mas é aquele que é capaz de lutar. Obrigado, forte abraço. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. O grande eixo da vida não vai fugir da dor, mas aprender com ela. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe para seus amigos se gostaram do vídeo. Obrigado, fica com Deus. Fica com Deus. Boa tarde.